Olá família, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Culto da Ponte. É um prazer estarmos aqui. Hoje, especialmente, o culto totalmente gravado, porque nesse momento nós estamos presencialmente no portal, no prédio da Ponte, no bairro Castelo. E você que está aqui assistindo no YouTube, eu quero te convidar para estar junto conosco às 18h30 lá no prédio. Pode vir que nós estamos preparados para te receber. Vem de máscara, que a gente está pronto para que você possa vir cultuar a Deus, ver uns aos outros, mesmo que um pouco de longe, mas em um ambiente seguro, ok? Você será bem-vindo mais tarde, 18h30. Mas eu quero chamar agora aquilo que a gente tem tanto carinho e que a gente faz com tanto carinho, que é a nossa pontezinha. Junta a criançada na sala e dá o play, porque chegou a hora da pontezinha. Vai lá! Pontezinha! Que saudade, gente! Eu tô morrendo de saudade de vocês. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Natal, uma data tão especial para nós. É verdade, e não é sobre comida, viu, gente? Isso mesmo! Então vamos lá pro nosso momento de louvor? Hora da música!
Nossa, que louvor, gente! Vocês lembram que nós aprendemos semana passada? Ah, sabe o que nós aprendemos? Aprendemos que Deus Filho, que é Jesus, já existia antes da criação do mundo. Que demais, né, tia Dedé? Demais, gente. Essa Tia história é Ana. demais. Nossa, eu tô tão feliz de saber que Jesus, ele é a luz que brilha em meio à escuridão, tia Dedé. Demais. Olha só, e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre uma promessa que foi feita a nós depois que Adão e Eva pecaram. Promessa? Promessa, vocês não sabem o que é promessa, não? Não, o que é? Então eu vou explicar pra você. Se você não sabe, presta atenção. Promessa é alguma coisa que a gente promete que vai fazer e faz de verdade. A gente fala que vai fazer e faz. Isso aí, tem que cumprir. Isso é uma Entendi, promessa. hein? Você entendeu, tia Dedé? Entendi. Vamos ler o que está escrito lá em João 1, nos versículos 6 a 8. Olha aí, presta atenção comigo. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre João e o que aconteceu com ele nessa história toda aí, o que isso tem a ver com o Natal. Vamos lá para a história de hoje? Hora da história! Essa história começou há muitos anos. Depois que Adão e Eva pecaram, todos ficamos separados de Deus. Todos pecamos, mas Deus fez uma promessa. Ele prometeu a Abraão que o seu descendente abençoaria todas as nações da terra. Promessa de perdão pelo pecado e paz com Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Sua esposa se chamava Isabel. Ela já era bem mais velha e eles não podiam ter filhos. Era o dia de Zacarias cuidar do incenso no templo. Ele caminhou pelo pátio, entrou no lugar sagrado e foi trabalhar. Foi bem ali que um anjo do Senhor apareceu para ele. Uau, que susto! O anjo percebeu que Zacarias ficou apavorado e disse: Não tenha medo, eu tenho uma mensagem de Deus. Sua esposa Isabel vai ter um filho. Você vai colocar o nome dele de João. Ele será cheio do Espírito Santo e vai anunciar o Salvador a muitos. João irá cumprir uma promessa antiga dos profetas de Israel, de que alguém iria preparar o caminho para quando o Salvador chegasse. Ah, mas isso é impossível! Como vou saber que você está falando a verdade? E o anjo deixou Zacarias mudo para provar que era verdade. Passou um tempo e João nasceu. Quando Zacarias foi anunciar o nome de seu filho, sua voz voltou. Todos falavam como Deus havia sido bom com Zacarias e Isabel. Louvado seja o Senhor! E assim aconteceu. João cresceu e pregava o batismo de arrependimento para remissão de pecados, dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno. Eu os batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Que história demais, né, tia Nana? Nossa, tia Dani, eu gostei demais dessa história. Deus cumpre as promessas dele e ele usa pessoas para abençoar outras pessoas. Isso, foi isso que ele fez com João. João, ele veio a esse mundo para cumprir a promessa de Deus. E João veio para nos mostrar como ser luz, como abençoar as pessoas. Então, tia Nana, hoje nós aprendemos que João veio enviado por Deus para testemunhar o caminho que é a luz da vida. Isso mesmo, tia Dani, ele veio para nos mostrar para onde nós devemos olhar, no que nós devemos crer, sabia, tia Dani? É verdade. É verdade. Em quem nós devemos confiar. Exato. Né? E olha só, tia Dani, uma coisa que não pode esquecer, gente. João, ele não era a luz. Ele veio para nos mostrar quem é a luz, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo.
E agora nós vamos, a partir de hoje, começar a deixar Jesus brilhar em nossas Vidas em nossos corações. Hora do versículo. Então, pessoal, vamos para o nosso versículo de hoje. Hoje eu tô aqui com um convidado super mega blaster especial, que é o meu primogênito Henrique. Olha como que ele é lindo, gente. pessoal. Olha só, o nosso versículo de hoje tá lá em João 1 e é o versículo 8. Henrique, você tá preparado para repetir comigo? Sim. Então vamos lá. Ele próprio Ele próprio não era a luz, não era a luz, mas veio mas veio como testemunha da luz. como testemunha da luz. João João 1, 8. 8. Isso aí, pessoal. Quero ver quem vai decorar, hein? Um beijão pra vocês e até semana que vem. Tchau! Mão na massa. Oi, Pontezinha! Tudo bem com vocês? Já começaram a montar o presépio? Algumas crianças já começaram a montar e nos mandaram foto. Vejam só. Hoje nós vamos continuar completando os personagens do presépio. Isso mesmo. Hoje nós vamos fazer Maria, José e os pastores. E lembre-se, o link para a impressão dos personagens está na descrição do vídeo. Olha, pessoal, nosso presépio está ficando cada dia mais bonito. Semana que vem tem mais. Faça o presépio e mande uma foto. Isso mesmo, mande uma foto. Vamos gostar muito de ver. Beijos e até a próxima. Tchau! Ah, que aprendizado gostoso! É isso que a palavra de Deus faz. Ela nos transforma. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, pelo tanto que o Senhor nos ama e tem nos ensinado, Deus. Nós queremos, Pai, ser cada dia mais próximos do Senhor e transformados por aquilo que a Sua palavra fala. Nós cremos que Jesus é a luz e Ele brilha dentro de nós. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Pontezinha! Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Declare: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande
amarra-me a ti, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Coisa boa, louvado seja Deus. Estava em outro lugar, agora estou aqui. Essa coisa de internet é uma bênção. E eu quero cantar uma música com os irmãos muito antiga, linda, que fala muito sobre esse momento de dezembro, o momento que a gente reflete sobre o Natal. Então convido você a cantar com a gente. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia teu amor senti, tua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, não. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o teu cuidar, ajudando-me a caminhar, o que Ele é pra mim, o que Ele é pra mim, o que Ele é pra mim. Ele é tudo pra nós. Por isso que Deus te abençoe, que você seja ministrado pela poderosa palavra de Deus. Graças a Deus que podemos cantar, levantar nossas mãos, fechar os nossos olhos, porque Cristo nos redimiu, a morte de Cristo vem como esse sacrifício substituto, não é verdade? Ele se entregou por nós para que hoje tivéssemos vida com Deus. Ele está ressurreto à direita do Pai, reinando absolutamente sobre todas as coisas e preparando cada um de nós, o seu povo, a sua igreja, para o seu retorno. Por isso nós ansiamos por esse dia, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E que agora você possa sempre lembrar que este momento que nós estamos juntos, fechando os nossos olhos, orando, cantando, que isso seja feito por nós de coração, né, com toda intensidade, que a gente entenda que esse momento é tão importante para a nossa vida, mesmo que por vídeo a gente está junto, de coração, para que cada um seja abençoado, transformado e que também abençoe uns aos outros, não é verdade? Então, vamos à palavra, mas antes eu quero lembrá-lo de que nós temos o curso Fundamentos, que é o curso para todos aqueles que querem ser membros da igreja. Estamos nesse momento em modo, um pouco menos intenso, mas queremos aproveitar cada tempo que temos no meio de uma pandemia para que você aproveite e faça o curso Fundamentos, 12 aulas, para que você reveja os fundamentos da fé e conheça a visão da nossa igreja, ok? Você pode vir até nós, a gente te explica tudo e te linka ao curso. É um curso gravado com aulas ao vivo toda terça-feira, 20 horas. Então, não perca, ok? Também, nós que somos membros da Ponte, estamos como família de fé comprometidos, eu quero te convidar também a ser generoso. Aqui vai estar a conta da Ponte, porque nós somos uma família, então todos nós estamos na missão, de cuidarmos uns dos outros e seguirmos com aquilo que Deus propôs no nosso coração em todas as coisas que fazemos. Então, seja grato a Deus, seja generoso e faça a sua oferta segundo Deus propôs no seu
coração, ok? Se você quiser qualquer aconselhamento, um bate-papo, não deixe de nos procurar. Nós estamos disponíveis, orando por todos vocês, buscando alimentar, né, o povo de Deus com a palavra e também dispostos a sentar com cada um de vocês, aconselhando na palavra, levando cada um a tomar as decisões, pensar de acordo com aquilo que Cristo nos chamou e quem nós somos em Deus. Então, se você quer aí um aconselhamento, bater um papo, nós estamos dispostos e vai ser ótimo para nós. Toda segunda e toda terça eu tenho separado parte do meu dia para esses aconselhamentos presenciais. Espero que eu ainda possa tê-los enquanto a gente pode ter os nossos encontros, os nossos cultos presenciais. Nós vamos continuar fazendo aquilo que estamos fazendo até que tenhamos outra ordem da Prefeitura de Belo Horizonte, ok? Agora vamos para a nossa série Luz na Escuridão. O primeiro episódio está aqui no YouTube. Falamos a respeito da luz, quem é a luz? E a luz é justamente o nosso Senhor Jesus, quem Ele é, né? Ele é Deus, estava com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ele é a vida e a luz dos homens, e as trevas não o derrotaram. E por isso hoje nós vamos falar sobre a luz refletida em nós e refletirmos essa luz. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia em João 1. Nós estamos fazendo essa série, Luz na Escuridão, a série do Advento, que é a espera, é o tempo onde nós refletimos sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus, do Natal, para que o nosso Natal tenha profundidade, tenha significado e que a gente possa aproveitar essa janela de oportunidade que nós temos como cristãos para falar a respeito de Jesus Cristo para as nossas famílias, para as pessoas, e não apenas darmos, né, uns aos outros os presentes, orarmos no dia 24 ou 25, não. Que a gente possa ter esse tempo refletindo no verdadeiro significado, na importância, né, em quem Jesus é, naquilo que ele fez por nós e como nós devemos refletir essa luz, como nós devemos testemunhá-la. Por isso, João 1, eu vou ler a partir do verso 1, que nós expomos na semana passada, e a gente vai seguindo. João 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu acho muito interessante a forma como que João constrói esse prólogo, né, esse início do seu livro para falar sobre Jesus Cristo, para falar sobre a palavra, sobre o verbo encarnado, para falar sobre o Redentor, o Messias, o nosso Senhor, que ele primeiro, então, ele diz quem é esse, quem é essa palavra, quem é esse agente da criação, que não é uma força impessoal, que não é uma força, é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho eterno de Deus, não criado por Deus, mas sempre existente, que estava com Deus desde o princípio, antes de qualquer parêntese, antes de qualquer matéria ou tempo serem criados, ele está além do tempo, ele criou o tempo, ele criou a cronologia, ele criou a matéria, ele criou o mundo do nada. Esse é o nosso Senhor, essa é a palavra, o Logos, que se fez carne e habitou entre nós, e ele é a nossa vida, é a vida, é aquele que nos concede vida, é aquele que vem
ao mundo para nos restaurar a verdadeira vida, a verdadeira luz, ele que é verdadeiramente a fonte da nossa história, do qual eu e você temos que viver. E por isso, para entrar na história, esse rei, essa luz, essa vida, ele vem sendo anunciado. E é sobre isso que João anuncia, João Batista, dizendo que um homem, João, foi enviado por Deus para testemunhar a respeito da luz. Por isso, é interessante, nós vemos que nesses 3 versículos, do 6 ao 8, nós encontramos a palavra testemunhar ou testificar 3 vezes. Em 3 vezes, João está dizendo o propósito, o porquê que João Batista foi enviado. E ele também deixa muito claro o porquê que ele tem que testificar. Ele diz, a fim de que por meio dele todos cresçam. E para isso eu quero expor alguns versos que estão também em João 1, do versículo 19 ao 31. Porque justamente ao ler esse texto, ao conhecer a história de João, aos propósitos, aquilo que João vem fazer como essa ponte, esse profeta, esse homem que vem preparar o caminho do Senhor, nós precisamos entender um pouco da sua missão e da forma como que ele enxergava a sua missão. Essa semana eu recebi uma pesquisa a respeito da desigualdade social em cidades na América Latina. E a 4ª cidade com maior desigualdade social na América Latina é Belo Horizonte. É a nossa cidade. Uma cidade que, se você é cristão evangélico há muito tempo, sabe que nos últimos 30 anos, 20 anos, a nossa cidade teve um boom de igrejas, um boom evangélico, um certo mover de Deus que, de alguma maneira, nos deu esperança de que isso iria implicar em mudanças reais nas pessoas e das pessoas na nossa cidade e na nossa forma de viver. Você sabia que aonde o evangélico mais cresce, né? Porque eu não sei se eu posso falar o evangelho mais cresce, acho que não. Aonde a religião evangélica mais cresce é na periferia do Rio de Janeiro? Pois é. Ou seja, nós vemos que muitas vezes o crescimento evangélico no Brasil não está associado a uma mudança, a um avivamento nesse sentido de implicações, né, de mudanças, de luz, de testemunho na sociedade. Muito pelo contrário. A gente vê que a presença dos evangélicos, de alguma maneira, pode, de alguma forma, não estar causando, né, impacto algum, a não ser em algumas áreas. Por quê? Porque é justamente o poder dessa palavra testemunho que nós vemos que é o propósito de João. E uma das coisas que eu quero levar você a refletir nesse advento, nessa espera, é justamente o significado do nascimento do Filho de Deus, da salvação que recebemos, da luz que recebemos e desse propósito de testemunha. Aqui no em João 1, verso 19, diz: Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: Quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. É aquele que vem
depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. É interessante quando quando você fica atento à história de João. Quem era João? João é filho de um sacerdote, Zacarias, com Isabel, que aparentemente era prima, né, de Maria. Então João tinha uma relação familiar com Jesus. E João era um levita, porque o seu pai, Zacarias, era da tribo de Levi, era um sacerdote que servia no templo, né? Você pode ver isso em Lucas, né, que narra essa história de como o anjo anuncia a Zacarias a vinda de um filho desse João, desse profeta que irá preparar o caminho do Senhor. Ou seja, na nossa linguagem, no nosso mundo, João era filho de pastor. João cresceu no meio da igreja. João sabia como que funcionavam as coisas. João sabia das coisas legais e João também provavelmente viu as coisas que não eram tão pertinentes assim. E é esse João que, de alguma maneira, aonde o texto não conta como que ele foi chamado para o estilo de vida dele, né? E como ele foi chamado como essa voz profética. Eu gosto daquilo que John Piper fala, que João é a ponte. João é a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Porque, de certa forma, João é o último profeta, apontando, chamando o povo e apontando para o Salvador. João é o último profeta e é aquele que estende o tapete vermelho à chegada do Filho de Deus. Diferentemente de ser alguém que está, né, aonde tinha o maior status religioso, é interessante como que Deus chama João, envia João, alguém que tinha, né, como estar, né, dentro dessa vida religiosa do templo em Jerusalém, mas Deus prepara João de uma outra maneira e chama João a partir de algo que é totalmente contracultural, no meu ver. João é uma voz que clama fora da religiosidade, fora dos templos. João é uma voz que está dizendo que quem está chegando e ele clama por arrependimento. Ele falou assim, olha, arrependei-vos, né? Eles têm esse chamado do batismo de arrependimento. Mas algo que esse texto me deixa maravilhado e que eu quero compartilhar com vocês é muito a postura de João. E o porquê que nós devemos carregar e analisar a nossa vida a partir da postura de João. Porque João tinha uma visão particular sobre si mesmo, que é uma visão cristã, que é justamente a visão que nós temos que pensar sobre nós mesmos. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que quando os religiosos de Jerusalém vêm até João, né, para saber quem ele era, para de fato ouvir se ele era o Cristo, o ungido, ou se ele era Elias, ou se ele era o profeta, aqui se remetendo ao profeta que foi dito a Moisés que Deus enviaria um outro profeta, né? E tudo mais. João, a forma como que João se refere a si mesmo, João nega. João diz, olha, abertamente, eu não sou o Cristo.
Eu vim para testemunhar daquele que está chegando, que é superior a mim. E João aqui fala algo tão lindo no verso 30, que ele fala assim: olha, o meu testemunho, a quem eu estou referindo, é alguém que existe antes de mim, colaborando ou corroborando com tudo aquilo que João vem construindo sobre Jesus, que é alguém eternamente existente, não criado. Ele é a palavra, ele é o Criador dos céus e da terra. Portanto, a visão que João tem de si mesmo, para mim, ela é muito linda, porque ele se refere a si mesmo de uma maneira muito interessante. Ele diz no verso 27 que ele não é digno de desatar nem as sandálias daquele a quem ele está anunciando. O que João está dizendo aqui é algo profundamente significativo, no sentido que quem fazia esse serviço de desamarrar as sandálias com os pés sujos, empoeirados, muitas vezes com lama, muitas vezes com cheiro, né? Ou seja, pensa em você andando com as sandálias, né, em uma terra batida, e que você molhou o pé, então fica aquele pé com um certo barro molhado, né, e muitas vezes com um cheiro nada agradável. E quem fazia esse papel eram os escravos. Ou seja, João está dizendo: olha, eu não sou digno de nem me aproximar dele como um escravo. Eu não tenho em mim qualquer relevância em comparação àquilo que eu quero testemunhar. E uma das coisas que eu quero que a gente pense é justamente sobre isso, que a visão cristã, ela parte dessa visão de João sobre nós mesmos. Primeiro, João não está aqui tendo um complexo de inferioridade. Muito pelo contrário. João está aqui reconhecendo, né, quem ele é diante de quem ele anuncia. Ele não está aqui se diminuindo. Ele está aqui exaltando aquele que lhe dá significado, aquele que lhe dá identidade. Ele está apontando para aquilo que importa. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos em um mundo evangélico que está copiando aquilo que a sociedade quer dizer, aonde quer te dizer que você tem valor em si mesmo, que você tem que ir atrás, porque dentro de você existe isso, existe aquilo. Ou seja, que quer dar um sentido humanista a nós mesmos que nós não temos. Porque a mensagem de João é o arrependimento. E a mensagem do próprio Jesus Cristo, no começo do seu, né, sabe, assim, quando ele começa a pregar, no começo da sua vida ministerial, é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, nós só teremos essa humildade cristã de nos relacionarmos com aquilo que João está testemunhando quando nós entendemos que o que é a humildade cristã e o que é verdadeiramente importante que a gente foque ou jogue luz. João não está dizendo que ele é um pobre é coitado. João não está dizendo que ele não presta. João não tem esse complexo. Ou seja, porque o complexo de inferioridade, ele é baseado no próprio orgulho, ele é baseado em uma visão excessiva que a gente tem sobre outras pessoas e o tamanho que as outras pessoas têm para nós. Ou seja, nós temos uma obsessão de comparação e por isso nós nos diminuímos. É a mesma coisa que uma autoestima exacerbada, que é justamente quando eu enxergo as outras pessoas, quando eu me enxergo de uma forma superior às outras pessoas e eu
tenho a minha identidade a partir disso. Ou seja, a visão de João é uma visão segundo Deus. João não estava interessado em pensar em si mesmo. João não estava interessado em pensar naquilo que os outros pensavam sobre ele. Por isso que quando João recebe os religiosos, a turma, né, que talvez veio após o seu pai, ou gente ali que conhecia o pai dele, João, ele não se define. João não tem pressa em dizer quem ele é. E João tinha essa visão porque, enquanto João passava um segundo pensando em si mesmo, ele passava uma hora pensando sobre o Cordeiro de Deus. João não perdia tempo. João entendia que aquilo que importava e aquilo que o definia era a sua vida a partir de Deus. E ele estava vendo com seus próprios olhos, ele era aquele que estava estendendo o tapete vermelho para a chegada do Salvador. Por isso, nós precisamos entender que o Natal, ele tem esse sentimento, ele tem esse significado que a gente precisa voltar e entender a maneira particular que a gente se enxerga. Por quê? Porque nós estamos sendo levados a enxergar as nossas próprias vidas como se a gente tivesse em nós mesmos um poderio, uma capacidade que, irmãos, que se nós não entendemos que somos pecadores, a vinda, o Natal, o nascimento do Filho de Deus é desnecessário. Por isso, é interessante entendermos que o testemunho de João, e aqui voltando ao texto de João 1, 6 a 8, onde ele usa das três palavras testemunha duas vezes e testificar uma vez como um verbo, ele usa a palavra grega martírio, que tem um poder de testemunho judicial. João está dizendo, olha, não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu vim fazer, eu não estou aqui anunciando algo. Ou seja, os religiosos foram ali para falar assim, com que autoridade, quem te deu a autoridade para que você se transformasse em uma voz tão forte? Portanto, a gente precisa voltar o nosso coração para aquilo que importa. Porque muita gente passa horas pensando sobre si mesmo, lendo livros de autoajuda, fazendo tantas coisas, mas passam minutos para conhecer o Filho de Deus. Ou seja, você não pode testemunhar no peso do martírio, no peso de empenhar a sua honra. Você não pode atestar judicialmente aquilo que você não viu, aquilo que você não conhece, aquilo que não faz parte da sua história, aquilo que você não espera. Ou seja, a razão por que João é indigno de desatar as sandálias é porque ele é vidrado na visão de Deus. Ele está e ele entende a sua vida como um enviado. É engraçado que a gente ora muito sobre qual é o propósito de Deus para a minha vida. E, frequentemente, essa pergunta vem e a gente sempre quer saber o que Deus tem para nós de uma forma particular. E a gente se esquece, né, daquilo que chama grande comissão, que Deus nos enviou a todos, seus discípulos, para testemunhar, para fazermos discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que Ele nos ensina, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Ele diz que Ele estará conosco. Por isso, é interessante ver nesse texto que enquanto João está sendo arguído sobre quem ele é, a sua resposta vem no verso 23, quando ele fala assim, cara, me fala alguma coisa sobre você, porque eu preciso dar um relatório de daquilo que eu vim, de quantas pessoas tinha aqui, do quanto que foi, né, a nossa obra aqui. E João fala assim, olha, eu sou a voz que clama do deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Ele cita Isaías 43, que é justamente o início do profeta Isaías anunciando
né, essa renovação, essa reconciliação, esse caminho sendo preparado para um novo êxodo, para um retorno de fato, de verdade, do qual o nosso Senhor está fazendo, que é a redenção. Ou seja, João sabe o seu propósito. João foi enviado por Deus. E por isso João não quer passar muito tempo falando de si mesmo. E quando ele vem, que é o ponto 2, que é a visão particular que João tem a respeito de Jesus. Quando ele chega no verso 29, ele diz assim, veja aí. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É engraçado que você não vê João falando assim, vejam, eu sou indigno. Ou seja, João não chama atenção para ele mesmo, mas quando Jesus aparece, ele exclama, ele joga a coisa lá em cima e fala, olhem, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu estou falando. É esse que é superior a mim, porque ele existe antes de mim. Ou seja, é a visão que João tem de Jesus como o Cordeiro de Deus. E sobre essa visão de Jesus como o Cordeiro de Deus, João o via de duas maneiras. O Cordeiro era um substituto. E a gente tem que lembrar de Abraão com Isaac, seu filho, ao subir o monte para sacrificar. E o seu próprio filho, Isaac, falou assim, pai, eu estou vendo todas as coisas. A madeira, né? Tudo. Onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? E a resposta de Abraão é significativa com a resposta de João. Deus proverá. Deus proverá. Novamente, no Egito, quando Deus está para libertar o seu povo daquela terra, da escravidão, e ele institui a Páscoa, ele fala assim, olha, matem o cordeiro, o novilho, matem e passem nos umbrais das portas, porque o anjo vai passar, e toda a porta que tiver marcada com o sangue do cordeiro, o seu primogênito será poupado. E foi assim que nós lemos na Páscoa. E é esta mesma promessa que agora João, que estendendo o tapete vermelho, ele traz o fato, a história, ao tempo, agora. Ele fala, vejam, vejam. Vejam, para mim, tem um sentido tão forte. Porque quando nós vamos lendo a Bíblia e vendo as promessas de Deus de salvação, é justamente esse profeta, essa ponte, essa voz que clama no deserto, aonde não se espera pompa, aonde não se espera vida, aonde não se espera status, aonde não se espera religiosidade nesse sentido, né, daqueles que vieram do templo controlar os discursos, controlar o que se era pregado, saber quem é aquele com que autoridade. Ele fala assim, olha, vejam, Deus proveu o Cordeiro Santo. Este é o Cordeiro de Deus. Por isso, nós precisamos entender que também ele não é apenas o Cordeiro substituto, ele é o Cordeiro substituto voluntário. Lembre-se no jardim do Getsêmani, quando Jesus estava orando e os seus discípulos dormiam porque não conseguiam orar semelhantemente a ele, ou seja, ficar atentos, acordados
na vigília, João ali, não, desculpa, Cristo ali tinha ou teve a oportunidade de falar assim: eu vou sair fora, eu vou deixá-los dormindo aqui, eu vou fugir. Se você for pensar. Mas a sua oração é tremenda. Enquanto tínhamos discípulos dormindo, Jesus estava acordado para voluntariamente acordar os seus discípulos, né, que estavam dormindo, e falou assim: vamos, é chegada a hora. E orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Este é o Cordeiro de Deus, e é essa a visão que João tem sobre si mesmo, a partir da sua visão sobre quem Jesus é. E é sobre isso que nós precisamos entender, para que a gente entenda, então, o terceiro ponto, que é o resultado. O resultado de João, da sua vida, da sua história, das suas escolhas, é que, primeiramente, João enxergava-o, né, como alguém que estava a partir de um envio de Deus, como um mensageiro de Deus. João tinha uma vida entregue, João era uma testemunha. E isso é importante que a gente entenda, que ao celebrarmos o nascimento de Jesus, nós devemos recobrar também a nossa capacidade de refletir essa luz, de refletirmos esse testemunho, de sermos testemunhas, não chamando as pessoas para aceitarem a Jesus, para que elas tenham vida após a morte. Não. Não para que elas ganhem a salvação, um lugar no céu, uma vida, né, quando nós vamos dar a ela um sentido de que essa vida não acaba aqui, não. O que João está testemunhando é de um homem, de um verbo, de uma palavra, de um Deus que se fez homem e tabernaculou entre nós e amou o mundo de tal maneira que se entregou como substituto, como Cordeiro de Deus, como sacrifício cabal, para nos dar a sua própria vida, que é a nossa luz. Portanto, é interessante que, ao voltar em João 1:6, 8, a gente vê o quanto que o texto vai ganhando, né, contornos. Ou seja, quando você compreender quem é o Cordeiro, quando você compreender quem é Jesus, tudo na vida ganha uma nova cor, um novo sentido, e tudo aquilo que é eternamente inútil se torna inútil diante de uma visão correta sobre o Cordeiro. E nós passamos a querer fazer como João. Nós passamos a querer falar menos de nós mesmos, dos nossos predicados, dos nossos feitos, porque a nossa visão é a humildade cristã. A humildade cristã, segundo Tim Keller, não é pensar menos sobre você, não é se diminuir, não é pensar menos em quem você é, mas é pensar em você menos. Não é você pensar que ó vida, ó azar, eu não sou nada. Não, é você pensar em você menos. Porque é justamente essa a história da criação de Deus, quando nos cria, e nos cria para amar uns aos outros e amar a Deus de todo o coração. E quem pensa demais em si mesmo não tem tempo para pensar no outro. E por isso, a humildade cristã que João tem, João Batista tem, ele nos apresenta, lhe faz capaz de testemunhar dessa forma do martírio judicial, cabal, de empenhar a sua alma, falar assim: a minha missão, a minha vida é anunciar esse que eu estou falando com vocês. E nós precisamos aprender a sermos essas testemunhas.
para gritarmos com a nossa vida, com a nossa história: vejam, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque assim como João estendeu o tapete para a sua primeira vinda, a igreja está como luz e sal deste mundo, dizendo a plenos pulmões: vejam o Rei, ele voltará. Ele voltará para consumar todas as coisas, para que o novo céus e a nova terra sejam estabelecidos, para que o novo mundo, a partir da nova criação, sejam realidade. Por isso, esse texto fala muito comigo. Esse texto, a história de João Batista é muito interessante, porque ele não olhava para si mesmo, senão a partir da visão de Deus. E para que você enxergue como Deus te enxerga, como Deus te vê, para que você seja enviado por Ele, você precisa primeiramente diminuir a sua visão sobre você como alguém que é autônomo, capaz de viver a vida segundo a sua própria força, porque somente reconhece o Salvador, somente escuta a voz que clama no deserto, somente vê o Cordeiro de Deus e crê nele, aqueles que se arrependem, aqueles que olham para si mesmo e se reconhecem como pecadores. Por isso, que essa reflexão seja verdade nas nossas vidas, nesse tempo onde nós esperamos o Natal, o nascimento do nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua semana, que você seja totalmente abençoado e que você seja testemunha daquilo que Ele fez. Tchau, tchau.